A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 7, e versículo de número 16 ao 20, que vai nos dizer assim: Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem um fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus estava deixando bem claro aqui para Jeremias que não adiantaria ele interceder pelo povo de Judá, pelo povo de Jerusalém, porque Deus não o ouviria. Irmãos, tem momentos na nossa vida em que nós queremos interceder por algumas pessoas. Nós queremos ajudar, nós queremos auxiliar, nós queremos orar, mas aqui você observa que tem pessoas, irmãos, que Deus, ele não quer que a gente ore. Tem pessoas que Deus, ele não quer que a gente interceda. Tem pessoas que têm uma ideia errônea de pensar que tem que ficar intercedendo por todo mundo. Tem que estar orando por todo mundo. Tem gente, irmãos, que não quer se consertar. Tem gente que está pecando contra o próprio Deus. Tem gente que está tendo atitudes ruins e vai colher o que plantou. E Deus está dizendo: não coloque a sua mão. Declare comigo: eu vou vigiar e não vou colocar minha mão onde Deus não mandou. Eu vou vigiar e não vou colocar minha mão aonde Deus não mandou. Jeremias era um profeta, irmãos. E é claro que ele queria com certeza interceder pelo povo, por isso Deus advertiu a ele. E deixou bem claro: não vá pela emoção. Muitas vezes vamos ser, irmãos, tentados a irmos pela emoção, a intercedermos, a orarmos por pessoas que Deus, o próprio Deus, está quebrando, está moendo, está trabalhando. Porque você observa, irmãos, que o povo de Judá e o povo de Jerusalém eram desobedientes à ordem do Senhor neste momento aqui. Eles não queriam ouvir as palavras do Senhor, que Deus havia usado profetas além de Jeremias para falar. Eles não davam ouvidos ao que Deus mandava. Eles estavam entregues ali, irmãos, à idolatria, provocando a ira do Senhor. E por isso Deus deixou bem claro: este povo vai pagar, Jeremias. Mas tu não coloca a tua mão, porque, irmãos, quando nós temos um coração de Cristo, nós não desejamos ver o mal de algumas pessoas, mesmo que elas sejam inimigas. Mesmo que elas, irmãos, queiram o nosso mal, quando nós temos o coração de Cristo, nós não queremos o mal delas. E aí, quando nós vemos Deus moendo, Deus quebrando, quando nós vemos, irmãos, a ira do Senhor e o furor do Senhor sendo derramado sobre estas pessoas, muitas vezes nós queremos colocar a mão para interceder, dizendo: Deus tenha misericórdia. Não é assim, irmãos? Senhor, dessa forma não, daraiasto, candarabacandarasto. Senhor, é muito doloroso o que o Senhor está permitindo, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa: a justiça de Deus não é minha nem é sua. A justiça de Deus acontece de maneira perfeita e às vezes é forte. E nós precisamos estar preparados para ver. Nós precisamos estar preparados para saber. Nós precisamos estar preparados até mesmo para não interceder e não colocar a nossa mão. O Senhor deixou bem claro que a intercessão do profeta, irmãos, não ia salvar o povo rebelde. Por quê? Porque o povo era rebelde. E às vezes nós estamos ali intercedendo por pessoas rebeldes, irmãos.
Pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que fogem do propósito de Deus, pessoas que fizeram pecados graves e não se arrependeram diante de Deus. Tá lá a gente intercedendo, colocando nossa mão e pegando cargas, pegando bagagens e ficando realmente muitas vezes cheios de cargas, de bagagens que não são nossas. Até quando você vai carregar o que não é seu? Uma pessoa que está no caminho errado, uma pessoa que não quer se arrepender, você bota a mão para ajudar, você paga preço. E o preço é árduo e alto. Deus deixou bem claro, Jeremias, eu já sei quem você é. E antes que você interceda, eu já estou lhe dizendo, não ore e não interceda. Deixe nas minhas mãos, porque eu sei como tratar irmãos. O próprio Deus disse aqui, ó, versículo 16, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele, clamou, oração. Deus ainda especifica, não clame nem ore. Nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não adianta você ficar insistindo em ajudar quem eu não quero. Deiramanto decai. E hoje Deus, ele está falando com pessoas aqui de maneira profunda. Antes de você ajudar alguém, pergunte a Deus. Antes de você colocar sua mão para fazer algo na vida de alguém, pergunte a Deus primeiramente. Muitas vezes, irmãos, nós não perguntamos a Deus. Muitas vezes nós não oramos e queremos agir pela emoção. Ah, porque fulano é meu amigo, porque ciclano é meu parente, porque Beltrano é assim. E Deus está dizendo, não bote sua mão onde eu não mandei. Ajudar a gente que Deus está moendo é botar a mão no trabalhar de Deus. E botar a mão no trabalhar de Deus, meu irmão e minha irmã, dá problema quando você não foi chamado para isso. Deus está lá moendo e você botando sua mão, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Aí Deus diz, espera aí, que eu vou lhe dar o que fazer. Você está achando que sua luta tá pouca? Eu vou lhe dar mais luta para você cuidar de sua vida e deixar eu moer ela. E deixar eu moer ele, porque, irmãos, o nosso Deus, ele é longânimo, certo? Ele é assaz benigno. Ele dá oportunidade para o ser humano se arrepender. Mas quando ele olha e ele não vê arrependimento, mas quando ele olha, rabaia, candores decai, e não vê que a pessoa está se arrependendo automaticamente, meu irmão e minha irmã, ele começa a agir conforme a vontade dele. E a vontade de Deus não é a nossa. É por isso, irmãos, que até para a justiça de Deus nós precisamos estar preparados para a gente não pedir misericórdia, porque às vezes é muito forte. E se a gente não estiver preparado, a gente bota a mão dizendo, misericórdia, Senhor. O Senhor está agindo de maneira muito forte, essa maneira está errada de trabalhar. Será que nós podemos ensinar o nosso Deus a trabalhar? Será que nós podemos dizer para Deus o que ele deve fazer? Será que Jeremias, como profeta, tinha o direito de dizer para Deus se ele estava certo ou errado agindo contra Judá e Jerusalém? Não, irmãos. Nós somos o vaso, nós somos um instrumento, mas o nosso Deus é que é o Deus poderoso e que dá a cada um conforme o fruto das suas ações. Como o profeta Jeremias entregava mensagem e intercedia quando Deus mandava. Mas a ação era de Deus e Deus deixou bem claro, Jeremias, a ação é minha. E aonde eu estou agindo, não bote sua mão. Declare comigo, eu não vou botar a minha mão onde Deus está trabalhando. Eu não vou botar a minha mão aonde Deus está trabalhando. Observe bem, irmãos, porque aqui é o próprio Deus que está dizendo para Jeremias. O próprio Deus está falando com ele aqui. Não são os homens, irmãos, que está dizendo para ele, não ore nem interceda. Mas é o próprio Deus que está dizendo, não bote sua mão. Porque eu estou vendo as abominações que esse povo está fazendo. Ou seja, eu não sou injusto, Jeremias. Eu sei como trabalhar, eu sei como quebrar, eu sei como moer, decai, aramando, cai, arrasto. Eu sei como fazer justiça. E a minha vontade precisa prevalecer. Declare comigo, a vontade de Deus precisa prevalecer sempre. A vontade de Deus precisa prevalecer sempre. Deus deixa bem claro, eles vão passar por uma grande dor, mas isso não é em vão. Eles vão passar porque eles vão colher o que eles estão plantando. Eles estão provocando a minha ira. Você entende isso, irmãos? Que tem gente que colhe o que planta na presença de Deus, Tem pessoas que têm uma boa colheita, por quê? Porque tiveram um bom plantio, e tem gente que planta o que não presta.
Como no caso do povo de Judá e Jerusalém. Por que Deus entregou Jerusalém nas mãos dos babilônicos? Por que Deus permitiu aquela destruição? Porque o povo estava andando de maneira errônea. Deus sempre sabe o que está fazendo. Por isso, todas as vezes que você orar, peça a Deus para você não botar a mão no trabalhar de Deus e para Ele te dar estrutura para você ver o trabalhar dele acontecendo. Jeremias precisava estar preparado, porque ia ser forte o que Deus ia fazer. E Deus já estava deixando bem claro: eu já estou te alertando, Jeremias, para que você não bote sua mão onde eu não mandei. Eu já estou te alertando, Jeremias, porque eu sei como trabalhar e te digo mais, não sou injusto, Jeremias. Eu estou fazendo porque o povo está provocando a minha ira. Versículo 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a sua própria vergonha? Ou seja, eles estavam provocando o Senhor, mas isso não seria um resultado ruim para o Senhor, irmãos, porque de Deus ninguém zomba e nem escarnece. E Deus em momento nenhum é atingido por aquilo que a gente faz, mas nós colhemos o fruto das nossas ações. Então Deus deixa bem claro: Jeremias, a vergonha vai ser para eles. Se eles estão pensando que estão me prejudicando, eles não me prejudicam em nada, mas eles vão ter a colheita daquilo que eles plantaram. Ou seja, irmãos, aqui nós vemos de maneira muito clara que o que o homem planta, ele colhe. Se ele plantar o mal, ele vai colher o mal que ele mesmo plantou. O próprio Deus disse aqui, versículo 20: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Antes de suceder, Deus disse: a minha ira e o meu furor vai se derramar sobre Judá e Jerusalém. E eu estou te falando como vai acontecer. E eu estou te dizendo que eu faço isso não porque eu não tenho misericórdia, nem porque eu não amo este povo, mas porque este povo estão plantando a malícia e eles vão colher. E te digo mais, vão colher e não bote sua mão. Declare comigo: o meu Deus está me alertando, eu não vou colocar minha mão onde ele não mandou. O meu Deus está me alertando, eu não vou colocar a minha mão onde ele não mandou. Irmãos, tem pessoas que nós temos apreço. Você acha que Jeremias, ele não tinha apreço pelos conterrâneos dele? Claro que tinha. Deus já sabia do coração do profeta e ele diz: vou avisar logo, antes que Jeremias me importune para eu ter misericórdia desse povo. Eu não vou ter misericórdia. Por quê? Porque o povo vai colher o que eles plantaram. E eu vou derramar minha ira e o meu furor sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. O que eu vou fazer vai ser tão forte que vai atingir a todos. É por isso que eu disse a você, irmãos, que nós temos que pedir estrutura a Deus para a justiça. Nós temos que pedir estrutura a Deus para ver Deus trabalhando, porque o trabalhar de Deus não é meu e nem é seu. Deus não age da forma que nós pensamos que ele tem que agir. Deus não age da forma que nós achamos que ele tem que fazer, mas ele age conforme a vontade dele. E quando a vontade é de Deus, eu tiro a minha mão. Ai, irmão, mas é porque eu tenho apreço. Ai, irmão, mas é porque é fulano, é parente, é ciclano, é da igreja. Não importa quem seja. Se é um trabalhar de Deus, eu entendo. A minha mão não cabe ali. A sua mão não cabe onde Deus está trabalhando, meu irmão e minha irmã. Será que já não basta as lutas que você tem? Você ainda quer mais luta? Porque a partir do momento que eu boto a minha mão onde Deus não mandou, eu tô pedindo a Deus mais luta pra minha vida. Tem muita gente, irmãos, ajudando gente rebelde. Tem muita gente botando a mão no trabalhar de Deus na vida de pessoas que estão desagradando a Deus. E às vezes você não está entendendo porque tantas coisas estão acontecendo na sua vida. Você não está entendendo muitas vezes porque tantas adversidades têm te cercado. E você diz: Deus, eu não consigo entender que luta por cima de luta é essa. Que problema por cima de problema é esse? Deus está dizendo: tira a mão onde eu não mandei você botar. Tem muita gente que pensa que tem que interceder e orar por todo mundo. Mas não é assim. É por quem Deus manda. Quer saber quem é um coitado? Ore e pergunte a Deus por que ele é um coitado. Porque ela é uma coitada, porque nós temos a mania, irmãos, muitas vezes de agirmos pela emoção. Ah, coitadinha de fulano, é uma sofredora. Coitadinho de fulano, é um sofredor. Mas muitas vezes, irmãos, é um sofredor, uma sofredora porque tem algo por trás. Se Deus mandar você ajudar é uma coisa. Se Deus disser pra você: faça, vai lá, coloque tua mão, compra uma cesta básica, pague uma luz, faça isso, faça aquilo, você faz. Faça porque se Deus está mandando, ele garante.
Mas, meu irmão e minha irmã, vou lhe dizer uma coisa: se Deus não mandar, não bote sua mão, não. Você pode ter apreço, você pode ter amor, mas tire sua mão. Porque Deus sabe como moldar, como quebrar, como lapidar cada um. O povo de Judá e Jerusalém precisava passar por aquilo. Tem pessoas que precisam passar pela invasão de Babilônia. Tem pessoas que precisam passar por dores, ser quebrada, moída igual pozinho. Sabe aquele, o pó da terra, sabe? Aquela areia bem fininha. Pois é, tem gente que tem que ficar assim. Pra Deus conseguir fazer o que Deus quer na vida dele, na vida dela. Porque tem gente que é dura. Tem gente que é duro, meu irmão e minha irmã. Então tire sua mão. Porque onde Deus trabalha, eu não boto minha mão. Aonde Deus estava trabalhando aqui, Jeremias não tinha que botar dele. Aonde Deus está trabalhando, meu irmão e minha irmã, não coloque a sua, tire sua mão, que você vai ver os seus dias ficando mais leves. Você vai ver as coisas fluindo na sua vida e você vai dizer: meu Deus, eu estava ajudando pessoas que não deveria. Eu estava abrindo as portas para pessoas que Deus não mandou eu abrir. Eu estava pegando guerras que Deus não mandou eu pegar. E eu estava realmente pesada. Mas depois daquela palavra que o Senhor ministrou, que o Senhor falou para eu não orar, para eu não interceder, eu tirei minha mão. E Deus assim hoje está trazendo alívio. Está trazendo paz para minha casa. Está trazendo saúde para minha vida, para os meus ossos. Porque tem pessoas, irmãos, que estão sentindo até na saúde. Porque está ajudando quem Deus não mandou. Porque está intercedendo por quem Deus não mandou interceder. Não ore, não interceda. Irmão, não vou orar por ninguém, não vou interceder por ninguém. Não é isso. Aqui era um grupo de pessoas específicas porque Deus estava tratando. Antes de ajudar alguém, faça o melhor. Ore. Deus, eu posso. É da tua vontade. Foi o Senhor que botou na minha vida. Se for meu irmão e minha irmã, Deus vai lhe confirmar lindamente. Você pode ajudar, pode fazer o que Deus lhe mandar. Mas se Deus não lhe confirmar, não bote sua mão, não. Pode ser quem for. Não ajude não, porque Deus sabe, irmãos, de todas as coisas. E nós somos limitados, mas Deus conhece. O oculto, o profundo e o escondido, Ele sabe o porquê e o pra quê na luta de cada um. Nós não sabemos, somos limitados, vemos o agora. Mas Deus conhece o coração. Deus conhece todas as coisas. E hoje Ele diz pra você: não bote sua mão na vida daqueles que eu não mandei você colocar. Antes de ajudar alguém, pergunte a Deus. Deus deixou bem claro para Jeremias: não ore e não interceda, porque sou eu que estou trabalhando. Deus vai lhe mostrar quando Ele estiver trabalhando, para você não colocar a sua mão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos direcionar dentro da tua palavra, nos mostrando que tem pessoas que estão sendo moídas, quebradas, xarabacandaraia, trabalhadas por ti. E nós não podemos, meu Pai, colocar nossa mão para tentar ajudar. Foi isso que o Senhor deixou bem claro aqui para Jeremias: não interceda, não ore, rabacandaraia. E é isso que o Senhor está dizendo para o teu filho e para a tua filha: onde eu trabalho, aonde estou quebrando, onde estou moendo, o que eu estou fazendo, você não vai entender. Não bote a sua mão para ajudar, mas seja alguém que antes de ajudar alguém, pergunta a Deus. Se Deus disser que não, não faça, para que você não tome para sua vida cargas que não são tuas. Deus nos ajuda, nos instrui, Senhor, para que possamos fazer somente o que o Senhor mandar, não agindo pela emoção, mas agindo segundo a tua palavra, segundo o que o Senhor direcionar para nossa vida, porque o Senhor sabe o que é melhor para nossa história. E o Senhor, Pai, tem a melhor direção para nossa vida, que possamos ouvir e obedecer, porque a tua palavra diz que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, a vida, a história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visível
ministrado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é fiel e Ele sabe como trabalhar. Não coloque a sua mão onde Deus está trabalhando. Deixe Deus quebrar, deixe Deus moer, deixe Deus trabalhar na vida de cada um como Ele sabe. O povo de Jerusalém e de Judá precisava ser quebrado. Eles precisavam passar pelo cativeiro. Tem gente, irmãos, que precisa ser quebrado. Tem gente que precisa passar pelo cativeiro. Não coloque sua mão onde Deus não mandou você colocar. Foi isso que Deus estava advertindo Jeremias aqui. Não interceda, não ore. E hoje Deus está te advertindo. Antes de ajudar qualquer pessoa, pergunte a Deus se você pode, porque Ele vai te direcionar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.